Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar fazendo a resenha de um pequeno livro, de um livrito do Hayek chamado Desemprego e Política Monetária. É um livro muito interessante. Ele, infelizmente, ele é bem curtinho, porque como o conteúdo é bom, seria interessante se fosse ainda maior, né? Ele tem 68 páginas, isso já contando os prefácios, né? É um livro bem curto. Eu mesmo li da primeira vez quando eu estava viajando para minha cidade natal, São José dos Campos, né? Li dentro do carro, né? Meus pais estavam meu pai ou minha mãe estavam dirigindo, não me lembro, ele pelo celular por PDF, e eu comprei ele recentemente físico e reli recentemente também, esses dias, e muito bom mesmo, né? As duas vezes que eu li foram experiências muito boas. Esse livro ele não é propriamente um livro, né? Ele é mais um conjunto de artigos escritos pelo Hayek. Inclusive o livro ele é dividido em três partes, né? Em quatro, né? Porque inicialmente você tem o preâmbulo, né? Que daí são basicamente prefácio de dois economistas e um prefácio do próprio Hayek, né? Depois a gente tem a parte 1, onde ele vai falar principalmente sobre o título do livro, né? Sobre inflação não sobre desemprego e política monetária, mas ele vai falar principalmente sobre política monetária na primeira parte. E ele vai fazer uma crítica ao pensamento keynesiano. Para quem não sabe, Hayek e Keynes se conheceram, né? Inclusive eles já chegaram a debater ideias, né? Eles debateram, já escreveram respostas um para o outro. Keynes é um pouco mais velho que o Hayek, morreu bem antes do Hayek, infelizmente. E inclusive tem um vídeo muito interessante, que é uma batalha de rap, né, Keynes versus Hayek. Tem a parte 1 e a parte 2. A parte 2 eu acho muito interessante. Se você quiser saber superficialmente, né, a diferença de ideia dos dois, né, óbvio que por ser uma batalha de rap vai ser superficial, você pode estar assistindo, que é um bom entretenimento, e ainda você vai aprender um pouquinho sobre esse debate que teve, e você pode até estar comparando a visão econômica dos dois, né? Também tem um livro muito interessante chamado Keynes versus Hayek, que aí já é um livro grande, né? Então esse aí você vai conseguir se aprofundar mais e comparar a ideia dos dois pensadores. Então, a primeira parte do livro, né? A primeira parte que eu achei muito boa, ela basicamente vai fazer uma crítica ao keynesianismo, não apenas ao Keynes, e também a muitos de seus seguidores. Inclusive nessa primeira parte, que é basicamente dedicada à política monetária, o Hayek vai falar um pouquinho sobre a defesa que ele faz do câmbio fixo, né? E normalmente economistas liberais como ele defendem o câmbio flutuante. Mas existem outros economistas que, até por serem hayekianos, como por exemplo o professor De Soto, que defendem o câmbio fixo. Então esse livro é interessante para você estar vendo por que o Hayek e muitos seguidores dele acreditam que um câmbio fixo ele seria uma das âncoras, né, uma das soluções, não a melhor solução, né, a melhor solução para o Hayek é a desestatização do dinheiro. Inclusive tem uma resenha no canal e também tem um vídeo falando sobre esse tema, então se você quiser ver depois, mas enfim, como uma segunda opção, né, ou como uma segunda melhor opção, ele defende o câmbio fixo. Eu não tenho opinião formada sobre o câmbio fixo, eu sempre fui a favor do câmbio flutuante, mas confesso que a argumentação presente nessa e em outras obras do Hayek e presente na obra do De Soto me fez refletir sobre o assunto. Então eu acho interessante, se você quiser saber, nossa, como assim, como o Hayek defende isso? Se quiser saber um pouco sobre a visão dele sobre câmbios fixos, né, sobre câmbio fixo, esse livro, principalmente na primeira parte, é muito interessante. Aqui ele também vai falar positivamente sobre o padrão ouro, né? Ele era a favor dessas medidas que faziam, segundo ele, eram freios, né, contra a inflação. Então, basicamente, a primeira parte vai ser isso, vai ser as ideias de política monetária do Hayek e principalmente críticas ao keynesianismo, né? A segunda parte, ficção do conhecimento, é uma parte que eu gosto bastante, que basicamente é o discurso do Hayek no Nobel, né? Para quem não sabe, o Hayek ganhou o Nobel de Economia em 1974. O Nobel de Economia não é propriamente um Nobel, né? Embora ele leve esse nome, ele também tem a ligação com o Nobel, né?
com os outros Nobels. Inclusive tem um vídeo já explicando isso no canal, se você quiser dar uma olhada depois. Mas basicamente o discurso que o Hayek traz, ou melhor, que ele faz no Nobel, está presente na parte 2 desse livro. Inclusive tem um livro chamado Pretensão do Conhecimento, né, que foi publicado aqui no Brasil, que traz também esse discurso do Hayek, como traz também um outro discurso do Hayek, esse outro também no Nobel, mas dessa vez no banquete de gala do Nobel. Então, essa parte 2 basicamente vai estar trazendo o discurso do Hayek no Nobel, que é um dos melhores discursos do Nobel, pelo menos dos que eu já li, ele é o melhor com certeza, né? E é excepcionalmente bom, né? E eu particularmente acho que esse livro vale a pena, principalmente por causa desse discurso, né? Embora as outras partes também sejam bem interessantes. A parte 3 e a parte final, ele basicamente vai estar fazendo uma ligação entre inflação e desemprego, né? E é interessante que existe uma linha de pensamento econômico que diz que existe um trade-off constante entre inflação e desemprego, né? Então, Hayek vai mostrar que esse trade-off ele existe apenas no curto prazo, né? E depois se torna inflação mais desemprego, né? Ele vai argumentar por que ele defende isso. Inclusive, ele faz uma analogia, estava tentando lembrar a palavra, né? Ele faz uma analogia e eu acho que é interessante. Eu vou até ler para vocês essa parte. Vou ler certinho do jeito que escreveu. A inflação tem, obviamente, muitos outros efeitos nocivos, muito mais graves e dolorosos, aliás, do que podem supor as pessoas que não vivenciaram um período inflacionário severo. Mas o efeito mais devastador e, ao mesmo tempo, o menos compreendido é que a inflação, a longo prazo, inevitavelmente leva ao desemprego em grande escala. Simplesmente não é verdade, ao contrário do que alguns economistas dizem, que enquanto durar o desemprego, o aumento da demanda agregada vai fazer apenas o bem e não o mal. Isto pode ser verdade a curto, mas não a longo prazo. Não há escolha entre inflação e desemprego, da mesma forma que não é possível escolher entre comer demais e indigestão. A glutoneria pode ser muito agradável enquanto está em processo, mas o dia do ajuste de contas, o dia da indigestão, seguramente virá. Então, como a gente pode ver, ele faz essa crítica, essa visão que alguns economistas defendem, e eu acho isso muito interessante. E também, outros pontos interessantes da parte 3 é que ele explica o efeito Cantillon, que eu já tenho até um vídeo e um texto lá no Econotime sobre o efeito Cantillon. Inclusive, o efeito Cantillon, esse meu texto, né, sobre o efeito Cantillon foi traduzido para diversas línguas pelo um site que eu recomendo bastante, que é o Libertarian Europe, né? Agradecer ao pessoal desse site, principalmente ao Lucas, né, por ter tornado o meu artigo internacional. Então, agradeço o trabalho que ele teve de traduzir e postar no site dele, que é um site de ótima qualidade, recomendo a todos. E então também o Hayek vai explicar o efeito Cantillon, né? E tem uma outra parte interessante que o Hayek, e aqui está escrito inflação, certo e errado, onde o Hayek vai falar que é o significado correto na visão dele de inflação, né? É uma expansão, inflação igual a expansão monetária, e aí vem o aumento dos preços, né? Inclusive já fiz um vídeo aqui falando sobre esse, entre aspas, debate, né, que existe entre os economistas austríacos e os economistas das outras escolas, né? Pois economistas de diversas outras escolas entendem inflação, inclusive esse é o significado mais aceito, né? Inflação como um aumento generalizado dos preços. Inclusive isso gerou muita polêmica, né? Falaram que não existe economistas que defendem, blá blá blá. Só que aqui a gente, além do Rothbard, fala várias vezes nos livros dele, né? O Mises, etc. Principalmente o Mises você pode encontrar no livro sobre moeda e inflação, você pode encontrar, se não me engano ele fala isso no Ação Humana também, ele fala, enfim. E o Hayek aqui ele fala assim, vou citar também: há muita confusão nas discussões atuais, em função do uso frequentemente inadequado da palavra inflação. Seu significado original e adequado é este: um aumento excessivo da quantidade de dinheiro, que por sua vez determina um aumento de preços. Então, como a gente pode ver, o Hayek não adotou o novo significado de inflação, pois ele acredita que esse novo significado ele acaba atrapalhando, né? Inclusive um economista também, que é muito famoso aqui no Brasil, o Roberto Campos, né? Infelizmente ele já faleceu,
ele também utilizava o significado antigo, inclusive ele falou uma vez no Roda Viva que é importante a gente estar utilizando o significado correto, porque quando a gente entende inflação como uma expansão monetária, o real culpado é o governo, né? E quando a gente entende como aumento dos preços, muitos vão falar que a culpa é dos empresários, porque os empresários que aumentam o preço. E infelizmente a gente vê ainda muitos erros, né? Muitas pessoas falando que o aumento generalizado dos preços é culpa da ganância dos empresários, etc. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Inclusive, sim, existem pessoas que utilizam o significado como aumento generalizado dos preços, que sabem que a inflação é um fenômeno monetário. Eu sei que existem pessoas assim, mas, enfim, existe toda essa discussão, então eu recomendo bastante o meu vídeo, que eu conto, né, como existe esse debate, como o significado de inflação mudou, pelo menos para o mainstream econômico. É um último aviso: se você for comprar essa obra, né, física, não for ler em PDF, porque ela tem disponível de graça em PDF no Mises Brasil, mas se você quiser comprar ela física, ela é bem baratinha na Amazon, vale bem a pena. E falar que se você for comprar na Amazon, você utilizar o link do canal para comprar essa obra, que você vai estar me ajudando a ter mais tempo de fazer vídeos como esse. Também peço que você considere apoiar o canal, né, financeiramente, pelo Pix que está na descrição, porque existem diversos custos, né, manter todos esses projetos que eu estou fazendo, para trazer economia básica para vocês. Então, se vocês quiserem dar um apoio, né, pode ser o valor que vocês acharem melhor, vocês vão estar contribuindo bastante. Inclusive, agradecer às 4 pessoas, né, que já contribuíram financeiramente. Não interessa o valor, mas contribuíram e demonstraram que acham que o trabalho que eu estou fazendo aqui é muito importante, né? E realmente eu acho que é importante, porque quando eu comecei a estudar, eu não encontrei nenhum canal assim, né? Tem outros canais bons também de economia. Tem o canal do Fernando Urich, por exemplo, né, que é um cara que sabe bastante de economia. Recomendo bastante ele, né? E, enfim, tem vários canais. Tem o canal do Fraser Institute, que é muito interessante. Tem outros canais bons por aí. Não, tem o do Pedro, economista mental Red, também. Aí o canal dele é mais conteúdos mais avançados, assim, mas é um canal interessante. Tem o canal do Matheus, né, que ele nos forneceu uma entrevista recentemente. Tinha o canal Economista Austríaco, do meu amigo Marcel, que é formado em economia, um grande economista, mas infelizmente ele meio que parou de fazer os vídeos, né? Mas ele ainda tem uma página bem legal no Face. Enfim, eu poderia continuar aqui citando diversos canais muito interessantes, né? Mas eu acho que, né, eu posso fazer um vídeo, inclusive, falando canais que eu recomendo. E de qualquer forma, agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Falar que a gente estreou um vídeo animado sobre as 8 características que diferenciam a escola austríaca das outras escolas, né? Então, se você quiser assistir, ficou show de bola. O texto não é meu, e sim do Fritz Meckler, que é um economista que eu admiro bastante, né? E é isso. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.